Boa tarde, Camila. Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. E com você? Bem demais também. Queria te Que bom. agradecer, viu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É um A, prazerzão. a honra é toda minha você disponibilizar aí uma brechinha no seu tempo para falar com a gente aqui em Pernambuco, com os nossos seguidores. Você está me Adoro ganhar. escutando bem, Camila? Tá? Tô super Que bem. E bom. você tá indo bem também? Sim, estou ouvindo você bem. Vamos só aguardar aí mais um pouquinho, chegarem alguns Sim. espectadores, para a gente dar início à nossa live. Aumentou Boa. um pouco o tempo com que o pessoal recebe a notificação de quando a gente entra ao vivo. Porque Sim, é antes verdade. recebia na hora, né? Aham. Aí aumentou um pouquinho o tempo da notificação. Então, boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Ana Cláudia. Dona Amparo, boa tarde. Boa Então, tarde, amigas. se vocês tiverem aí alguma dúvida durante a nossa live, pode deixar seu comentário que a gente vai tentar responder vocês. E essa aí é a ilustríssima Camila Machado. Ela trabalha na Comunhão Espírita de Brasília. Ela é evangelizadora na juventude, para as turmas de 15 aos 18 anos. Ela apresenta os programas Partiu Falar de Espiritismo e Espiritismo Pop, voltados para os jovens, que vão ao ar todas as segunda às 19 horas e terça às 21 horas, respectivamente. São transmitidos pelo canal do YouTube da Comunhão Espírita de Brasília e no Instagram dela, que está sempre fazendo uns posts às quintas-feiras, às 20 horas. Ela também tem o Evangelho ao vivo do lar no Instagram. Você é bem Sim. entusiasmada, deve se dar muito bem com um público jovem. É, Eu tento. Não sei se resolveu, mas eu tento. é muito bom. Vamos lá. Aqui ele começa o primeiro parágrafo, explanando, e ele diz assim: Que vos direi dos mundos de expiação, que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência no grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso. Mas também as vicissitudes numerosas aos quais estão inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus nos colocou numa terra ingrata, para aí espiarmos nossas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até termos mérito de irmos para um mundo mais feliz. Então, dá para explanar já um pouquinho, né, desse primeiro parágrafo, que há vários mundos que a gente tem a opção de ir, mas quando ele se refere aqui na Terra, e também pegando outros textos da literatura espírita, dá a entender que a gente já teve uma oportunidade de estar num lugar melhor, só que a gente não regrediu porque a gente sabe que isso não acontece, mas a gente não aproveitou bem essa oportunidade e abusou um pouco do nosso livre-arbítrio e tivemos que ir para um mundo onde a gente pudesse aprender mais e fazer com que nossos erros nos colocassem para frente, né? Exatamente. Porque assim, contextualizando, né? Nós começamos num mundo primitivo. Em algum momento estivemos em um mundo Uhum, primitivo. Hoje estamos aqui no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações. E aí, como você mesmo disse, como está aqui, faz essa diferença, não é primitivo, mas nós ainda temos muitos vícios, principalmente uhum, de ordem moral. E aí ele fala assim, mas a gente já tem qualidades inatas, ou seja, a gente já nasceu com essas qualidades, elas fazem parte da gente, e isso mostra um progresso, ou seja, algo que a gente já aprendeu lá atrás e já chegou aqui, pelo menos, tendo um lado bom dentro de nós, né? E aí ele fala o seguinte, como você está dizendo, eu acho que não está nesse primeiro parágrafo, mas está na leitura do capítulo,
ele dá a entender isso, que nós realmente em algum momento abusamos e aqui estamos para tentar reparar, né? Reparar através das provas e expiações. Muita gente tem essa dúvida. O que seria provas, o que seria expiações? E aí é bom a gente já fazer essa diferenciação também para o pessoal entender bem. Vamos lá. Nós progredimos, certo? Então, temos um conhecimento que se alguém pedir de nós esse conhecimento, se nós de fato soubermos, a gente vai tirar de letra. A gente vai falar, opa, é pra já. E a gente vai lá e responde. Então, vamos imaginar matemática. Se alguém chega e pergunta quanto é 2 mais 2? 1 mais 1? Você vai falar, opa, 2 mais 2, 4. 1 mais 1, 2. Aquela resposta que vem rápida. Se você realmente sabe, você vai passar por isso, você vai responder tranquilamente. Seriam as provas. O que acontece? Estamos aqui e supostamente achamos que chegamos num limite ali de progresso em que, se formos submetidos a determinadas situações não tão confortáveis assim, vamos passar por elas de letra, sem reclamar, né? Ou seja, não quer dizer que a gente não vai sentir, porque ainda somos seres muito materializados, padecemos, temos as vicissitudes, mas não é que não vá sentir, mas a gente não vai reclamar, a gente não vai se revoltar contra Deus, a gente vai realmente entender o porquê que a gente está passando por aquilo tranquilamente. Então são testes, são pequenos testes que às vezes somos submetidos para ver como nós vamos nos comportar. Além disso, situações corriqueiras que são colocadas na nossa vida para ver se vamos fazer as melhores opções. Então, por exemplo, vai aparecer alguém no nosso trajeto, no shopping, que vai estar precisando da gente. Será que nós vamos ter esses olhos de ver, de enxergar esse irmão com os olhos que se pedem de um espírito que supostamente já evoluiu ao nível que nós achamos que já evoluímos? Ou a gente vai passar reto? Não vai perceber que ali nós poderíamos ter sido instrumentos de alguma forma, poderíamos ter sido a resposta da prece de alguém. Então essas são provas que são colocadas a todo tempo durante a nossa vida. Algumas a gente vai sentir, vai doer um pouco, mas não chegam a ser expiações. As expiações nós conseguimos diferenciar muito bem, porque elas são pesadas, elas são verdade. Pesadas. Elas marcam, elas não passam desapercebidas. As provas às vezes passam. As expiações não tem como passarem desapercebidas. A gente sente, sofre pra caramba e muitas vezes não vai encontrar sentido naquele sofrimento. E o sentido está justamente nas vidas passadas, se nessa vida a gente não fez nada que resulte nesses sofrimentos. Então, essas expiações estão purificando, que a gente também não pode confundir com castigo, né, colocado por Deus, como se ele fosse um Deus vingador. Então toma essa daqui. Não. É uma forma de expressar a sua bondade, o seu amor, através dessa oportunidade de retificação. Porque como nós somos filhos de Deus, nós temos essa fagulha divina que faz com que sim, pese lá dentro quando nós fazemos mal a alguém, quando nós desequilibramos alguma situação que estava equilibrada. Então, pesa em nós. Apesar de aqui talvez não termos essa consciência, quando desencarnamos, ela bate. Mais cedo ou mais tarde ela bate. E é como se nós mesmos pedíssemos por isso. Assim, a gente precisa passar, porque só assim a gente se sente kit. E a gente sabe que há várias formas também de se redimir em relação à dor, né, em relação ao mal que a gente causou. Então, nem sempre é pela dor, às vezes é possível também que seja pelo amor. Mas muitas vezes a gente não tem aqueles olhos de ver, a gente não quer doar o nosso tempo, a gente não tem a boa vontade necessária de que seja pelo amor. E aí, a gente escolhe o pior caminho, mas que ensina. A dor não tem para onde fugir, ela ensina sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí, então, nesse primeiro parágrafo aí que você leu, ele está dizendo, então, isso. Nós adquirimos qualidades ao longo do nosso progresso espiritual. Estamos aqui hoje no planeta Terra com qualidades, mas ainda com muitos vícios morais. E aí, temos, então, o quê? Uma grande imperfeição moral. E aí ele fala, ele nos colocou nesse mundo pra gente expiar as nossas faltas. Então, o que acontece? Nesse mundo tem expiação, não tem pra onde correr, não é pra ninguém ficar estranhando. Mas por quê? Porque, cara, se a gente tá aqui, pode ter certeza, vai acontecer mais cedo ou mais tarde.
E não é pra gente ficar olhando pro vizinho, né? Se comparando com o vizinho. Ah, porque comigo foi assim, fulano foi muito menos pior pra você, pro seu olhar, pro progresso que você tem. Às vezes aquilo não ia bater tão forte em você, não ia purificar o que precisa ser purificado. É sobre medida para cada um. E é isso que a gente tem que entender. Apesar de estarmos todos no mesmo planeta, os habitantes daqui também estão em estágios diferentes, porque às vezes nas vidas passadas alguns fizeram escolhas melhores que outros, então aqui eles não precisam passar por tantas expiações como outros, mas todos vão passar. E cada um sente de uma forma, né? Como eu sinto, não é a mesma forma que você sente. Às vezes eu pego uma gripe, e pra mim essa gripe é o fim do mundo, e pra você é tranquilão. Mas aí se você cai e quebra um dedo, aquilo pra você é o fim do mundo e pra mim não é. Então como é que a gente vai ficar comparando dor, né? Comparando sofrimento? A gente tem que parar com isso. Não é pra olhar pro outro e ficar se comparando, é porque que eu sofro mais. Não. Olha pra sua vida, olhe pro seu sofrimento, porque essa dor que se apresentou na sua vida não é por acaso. Deus não permite que a gente sofra sem motivo, sem causa, sem aproveitamento. Então o que Deus está querendo me mostrar com isso? Como eu posso pegar essa dor e transformar em algo bom? Porque toda vez que algo ruim acontecer na nossa vida, a gente vai ter a opção de só reclamar, de só se revoltar, de ficar amargurado com aquela situação e nos tornarmos pessoas que vão se fechar para qualquer tipo de possibilidade de progresso, ou a gente vai pegar esse sofrimento e vai utilizar para ver um lado bom e para dali sairmos como pessoas melhores. Sempre tem essas duas possibilidades, porque a gente, como você falou, lei do progresso, a gente realmente não retroage, mas a gente pode optar por estagnar, e isso por séculos. Cada um, né? Você falou muita coisa interessante, e uma coisa que marcou também é que aqui a gente não pode sentir esse arrependimento. Eu creio que são a gente, com certeza, e pessoas que não têm um conhecimento do que está além do mundo material, porque em várias obras de André Luiz, especificamente um livro, não lembro qual, mostra a experiência de um homem que na vida ele executou várias pessoas, viveu a luxúria e não se sentiu mal pelo que ele tinha causado. Mas no desencarne é como se as camadas que ele tinha caíram e ele viu tudo que ele fez e o arrependimento veio. E André Luiz também fala do arrependimento saudável, né? Porque aquele arrependimento que a gente só fica pensando, não faz nada, fica triste, depressivo, não tem sentido. Mas aquele arrependimento que a gente olha para os nossos erros e tenta fazer alguma coisa para isso não acontecer de novo, é um caminho. E você falou também do que pode ser uma dor muito grande para o outro, mas para a gente não, é muito importante também porque a gente nunca deixa de se espelhar no outro, né? Eu acho que é uma coisa muito difícil evitar fazer isso, porque a gente está em convívio com todo mundo e o que a gente acha que é uma coisa boa, a gente só vê aquela coisa boa da pessoa, por exemplo. E a verdade do outro é diferente da nossa verdade, né? A gente tem nossas próprias experiências. Além do que as aparências enganam, né? Então, às vezes, a gente tá olhando pro outro e parece que a vida da pessoa é perfeita, que ela é perfeita, mas, cara, não é. É simples assim, sabe? Assim, pode parecer, mas não é. As aparências enganam. Tudo aqui no mundo da internet, ainda por cima, o pessoal mostra o que quer. Sim. Então, é claro que vai mostrar só coisas boas, óbvio, né? Quem é que quer mostrar para todo mundo seu sofrimento? Normalmente a gente se fecha, no caso, não quer nem fazer uma terapia, não quer nem falar com amigos. Imagina botar na internet para todo mundo ver. Claro que não. Mas todo mundo tem o seu mundinho ali, ó, de sofrimento, de reparação, né? E como você falou, tem a fase do arrependimento, que tem que ser um arrependimento eficaz, não pode ser um arrependimento passivo, porque também a gente não pode ter essa ideia errada de que basta a gente se arrepender, pronto, estamos quites, me arrependi. Não, né? Você desequilibrou algo. Então, legal, você ter se arrependido já é um primeiro passo, mas você também tem que reparar. Não basta só se arrepender, porque alguém ficou no prejuízo. Então, é preciso reparar, né? E é isso que a gente tem que entender. E não é assim, então não posso mais sofrer, não posso mais reclamar, porque faz parte. Não, sabe? Ou seja,
a gente tem que aceitar, não somos seres perfeitos ainda, vamos sim, muitas vezes, pensar em desistir, nos sentirmos cansados, fadigados, sentir que tá pesando muito mais do que a gente consegue carregar, sabe? Nos sentimos fracos mesmo. Isso é normal. O que a gente não pode é se deixar realmente abater ao ponto de desistir. É saber que a gente tem que ter um período ali de luto, às vezes, sei lá, a gente perde alguém, não é porque a gente é espírita que a gente não sofre quando alguém vai para a pátria espiritual, né? Ou seja, é alguém que a gente estava acostumado a ter aquele contato físico, sempre de repente não tem mais. Então, por mais que a gente tenha esse conhecimento, dói, a gente sente falta, a gente sente saudade. Então é normal, agora a gente tem que tentar dosar esses sentimentos para que eles não sejam prejudiciais para nós e acabem, às vezes, nos estagnando num ponto e nos afundando num poço muito fundo. Que depois é difícil sair, sempre dá, mas fica mais difícil. E o controle tá na gente, né? A Nessa, a Patrícia perguntou qual a diferença de provas e expiações, que a gente falou no início, mas a gente vai repetir agora para você, Patrícia. Que é o seguinte, provas, a gente vai passar por elas ao longo da vida e elas vão ser mais tênues, vão ser como para ver se o que a gente aprendeu até aqui, o que a gente evoluiu até aqui, conseguimos de fato colocar em prática, certo? Então, por exemplo, se você acha que numa vida passada, seu espírito, né, acha que numa vida passada aprendeu a ser caridoso, nessa vida ele vai ser colocado em situações em que ele vai ter a oportunidade de ser caridoso. Vamos ver se será. É a hora dos 30, a hora do se vira nos 30. Porque quando nós estamos no plano espiritual, nós temos professores, nós estamos ali vendo que de fato aquilo é uma realidade, né? Estamos em constantes estudos, trabalhos. Ali é fácil sermos pessoas melhores. Ali é fácil, ali a gente não precisa de muita prova porque a gente já está ali na realidade. Mas quando a gente reencarna, quando estamos ali sobre a carne, sobre o véu do esquecimento, aí o jogo muda. Porque aí, se nós realmente tivermos avançado, progredido, mesmo aqui, sem lembrar, passando por todas as dificuldades que o mundo de provas e expiações nos oferece, mesmo assim, nós vamos continuar sendo aquelas mesmas pessoas que éramos lá em cima. E todas aquelas coisas que falamos que íamos fazer diferente, faremos. Então, essa é a hora das provas. Às vezes as provas vão fazer a gente sofrer um pouquinho, vão ser sim dolorosas, outras vezes vão só para ver como a gente vai agir em determinadas situações. Será que aqui ela vai ajudar o fulano de tal? Será que aqui ela vai abrir um pouquinho de mão do tempo dela para começar a fazer um trabalho social? Vamos ver. São provas. E elas aparecem a todo tempo na nossa vida. Muitas passam desapercebidas e outras a gente sente, a gente percebe. Expiação é muito diferente, porque expiação é um sofrimento. A gente vai realmente expiar, expurgar, se purificar. Então são acontecimentos marcantes na nossa vida que não passam desapercebidos. Às vezes doenças, grandes perdas, tanto de pessoas como de bens materiais, enfim, somos colocados em situações onde sabe-se que é o nosso ponto fraco, onde a gente mais vai sentir. E também, além de estar passando por ela, é como nós vamos reagir a esse processo. Porque o mais importante é isso. Depois de passar por... sempre tem um reflexo emocional. O sentir é inevitável. Agora, como a gente vai reagir a isso que apareceu na nossa vida? A essa perda, a essa doença, a qualquer dificuldade que a gente esteja passando. É isso a gente que escolhe. Sempre somos nós, porque nós somos maiores do que tudo que está acontecendo na nossa vida. A gente sabe que Deus não nos dá cruzes maiores do que aquelas que possamos carregar. Então, se está acontecendo, é porque a gente é mais forte do que está acontecendo. E se a gente é mais forte, a gente tem controle sobre isso sim. Não controle de evitar que aconteça, mas controle sobre como nós vamos reagir. Isso. O Amparo Cardoso falou, temos a hora e dia de desencarnar. No nosso planejamento reencarnatório, geralmente está lá. Quando vai ser, com que idade, de que forma, mas isso pode ir mudando. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente, às vezes, por más tendências, maus hábitos, acabamos diminuindo o nosso tempo de vida e esperava-se que tivéssemos muito mais. Então, são os conhecidos como suicídios indiretos. Também temos os suicídios diretos e, às vezes, também, através das nossas boas atitudes, podemos ganhar horas bônus e ficar um tempo a mais, né? Um acréscimo aí
para nos redimirmos ainda mais, evoluirmos ainda mais e chegarmos numa melhor condição no plano espiritual. Muito bem, belíssimas explicações aí pela Vanessa. E agradecer ao pessoal que está interagindo aí com a gente. Tiago de Souza, Manu agora falou, Manuel Fortunato. E aí, vamos dar continuidade aqui aos nossos ensinamentos. E ele continua falando que, entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a Terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais de selvagens são, na verdade, espíritos saídos da infância, que se encontram em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. As raças semi-civilizadas são formadas por esses mesmos espíritos em progresso. São também as raças indígenas. Essas raças indígenas se enquadram nas raças semi-civilizadas e que viveram por vários séculos aqui na Terra e conseguiram evoluir pouco a pouco durante todo esse tempo. E algumas delas conseguiram atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Mas não aqui na Terra, né? Eu acho que foram em outros mundos. E aí foram colocados... Em outros mundos. Sim, verdade. Foi verdade, você tá correta. Você quer que eu continue ou de novo, por favor. Tá certo. Os espíritos aí em expiação, se é que assim podemos chamar, são exóticos aqui na Terra, pois já viveram em outros mundos e foram de lá expulsos e excluídos devido à sua obstinação no mal e por perturbarem os bons. Então eles foram exilados entre espíritos mais atrasados, com a missão de fazer com que esses últimos espíritos avançassem, pois eles possuíam uma inteligência mais desenvolvida e o germe de conhecimentos adquiridos. Esses espíritos eles se encontram entre as raças mais inteligentes, que são também as que sofrem mais com as misérias da vida devido à sua sensibilidade mais apurada. E sentem mais o choque das tensões da vida do que as raças primitivas. Você quer que eu continue? Ou a gente pode explanar sobre isso? Vamos comentar. Vamos responder primeiro essa pergunta aqui do Roberto, do Meu Cão Merece, que falou assim, quando uma pessoa tem muita sorte e tem uma vida plena, o que seria? Fake. É fake, não é verdade? Simplesmente assim, se a pessoa está aqui, encarnada no planeta Terra, pode ter certeza que ela não tem muita sorte e tem uma vida plena. Ela pode aparentar isso, mas que não é uma verdade. A gente confunde muito, né? A gente traz um conceito de felicidade para quem tem muito dinheiro, para quem não passa por dificuldades econômicas, de ordem econômica. Por quê? Porque, claro, nós temos o nosso instinto de conservação, então nós queremos nos alimentar. A primeira coisa que a gente pensa tô com fome? Quero cessar minha fome. Depois que a gente passa desse estágio, a gente começa, tô com frio? Quero melhorar meu frio. Aí, tenho roupa? Tenho, mas quero roupas melhores. Não tenho, posso me locomover com as minhas próprias pernas? Posso, mas eu quero uma bicicleta, eu quero um carro. O carro já não é suficiente, eu quero um barco, E a gente está sempre se baseando nessa parte material. Quando, na verdade, ela é colocada meio que para nos distrair do que verdadeiramente importa. É claro que a gente tem as nossas necessidades básicas que precisam ser saciadas, né? E que muitas vezes, muitas pessoas passam por situações precárias que não podem passar desapercebidas, né? A gente tem que prestar atenção nessas pessoas, ajudá-las da forma que pudermos, porque tudo que a gente tem é empréstimo. A gente tem que entender isso. Nada é nosso. A nossa saúde não é nossa. Os nossos órgãos funcionando não são nossos. Porque é tudo dado por Deus para que, de alguma forma, a gente utilize também para o próximo e não só para nós. E é isso que nós temos que entender. Às vezes a gente perde tanto tempo, tanta energia, querendo angariar recursos só para gente, para sempre ter algo melhor. E esquece que, na verdade, se está sobrando, quem sabe não seja para ajudar. E mais mérito tem aquele que, mesmo quando não está sobrando, tira de si para dar para o outro.
fica em débito para dar para o outro. Porque aí é muito mais difícil, certo? Você vai contra os nossos instintos selvagens, animais, de preservação. Então, pô, eu vou ficar com um pouco de fome para que essa pessoa também fique com um pouco de fome e assim ninguém tenha muita fome, sabe? Como assim? Não dá. A pessoa não aceita, né? Então é difícil, mas mais mérito tem quando a gente tira do que nos falta. E no Evangelho segundo o Espiritismo também, eles deixam muito claro pra gente que não tem ninguém que seja tão pobre, tão pobre, tão pobre que não tenha nada para dar. Porque a caridade, ela vai muito além dessa questão material, né? Então, se você não tem nada material para dar, você tem sim palavras de incentivo para dar, um bom dia, uma atenção, um abraço, várias formas de fazer a caridade. Então, não temos desculpas, né, para dizer que não temos como ajudar. E quando a gente ajuda, quando a gente faz, o universo se move de uma forma que vai voltar para você. E a gente, claro, não temos que fazer esperando esse retorno, mas sabendo que ele vai vir. Isso é fato, é a lei de ação e reação. E essa é uma lei divina, que não tem para onde correr. Então, e também não temos que esperar coisas imediatas. Ajudei alguém hoje, cadê meu retorno, cadê? Sim. Aí, né, no Evangelho também eles dizem, se você faz algo esperando o retorno, o seu retorno vai estar aí, no que você receber em vida durante no planeta Terra encarnado. Porque quando você desencarnar, você não tem mais nada a receber. Se o mérito estava em algo material, então toma a sua coisa material. Então é isso. Você quer reconhecimento das pessoas, você quer um status social, então toma. Mas aí depois que desencarnar, não venha querer as coisas espirituais, porque você fez motivado por motivos diferentes. Então, a partir do momento que a gente entende que nós somos um só, nós somos uma grande família, distribuída em países diferentes, em cidades diferentes, em raças diferentes, credos diferentes. Somos diferentes por fora e pela localidade que nos encontramos, mas por dentro nós somos todos iguais, espíritos imortais que não têm cor, não têm credo, não têm raça, não têm sexo. Somos todos iguais. E o que um sente lá, nós sentimos aqui também. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que não seja algo gritante, mas se tem alguém chorando no outro lado do mundo, esse choro reflete em nós de alguma forma. Assim como quando tem alguém sorrindo, esse sorriso reflete em nós de alguma forma. Então, se nós queremos que o nosso planeta como um todo, que a nossa sociedade melhore, então nós temos que fazer a nossa parte por causar melhoras aqui, porque isso ecoa por todo o nosso planeta. Nós estamos ligados, então não tem como pensarmos só em nós. Porque tudo que a gente faz por nós, a gente está fazendo pelo outro. E o que a gente está fazendo pelo outro, estamos fazendo por nós. É um infinito, é aquele símbolo do infinito. E aí é por isso que não podemos nos deixar enganar. Não tem ninguém aqui com vida plena. Não tem. É verdade, Camila. E o que você falou de se tem uma pessoa chorando do outro lado do mundo, a gente também sente. Não é tão complicado entender isso, porque o Espiritismo ajuda a gente a entender que o pensamento também é ação. Então, se a gente está pensando em alguma coisa, essa coisa já está se concretizando. A gente está jogando energias que são bem tangíveis, digamos assim. E essas energias ficam impressas no nosso meio. Isso. Então, imagina aí, vários encarnados e desencarnados com pensamentos ruins, com intenções ruins também. O ambiente não vai ser tão benéfico para quem está no meio, né? Exatamente. E, infelizmente, a situação da Terra por muito tempo foi assim, mas eu acho que ela está caminhando para uma transformação. Você também acha que ela está se preparando para uma, como é que eu posso dizer, uma transformação mesmo para um mundo de regeneração? Você acha que ela está um pouco próxima disso? Com certeza, gente. Assim, não tem como a gente duvidar, porque a gente tem a lei do progresso, né? Que tá aí, é uma lei divina, então não tem para onde correr. O que acontece? Aqui no Evangelho também, eles nos dizem que a evolução ela vai se dando de forma sutil, de forma que a gente não vai sentir tanto
no decorrer dos dias, no decorrer dos meses ou dos anos. Sim. Mas se a gente olha lá para trás, sei lá, para a Idade Média, será que a gente não está conseguindo ver uma grande diferença? Então, o que hoje parece ruim, antes estava muito pior. E isso é uma melhora, certo? Então, a gente está cada vez melhorando. Se hoje nós ainda vemos que o racismo acontece muito e a gente se revolta com isso, Sim. pior era antes, que era normal. Ninguém Sim, achava errado. Né? Então, era escravidão. Assim, é um progresso, não tem como. Então, assim, sim, nós estamos progredindo, só que é a passos lentos, porque é assim que se dá, né? Porque não tem como ser algo muito, muito grande, porque nós estamos evoluindo devagar. Na verdade, os planetas que nós habitamos, eles são um reflexo dos seus habitantes. Então, nós é que precisamos evoluir para ver um planeta mais evoluído. E nós estamos no meio de vários espíritos que, mais ou menos evoluídos, todos estão ali mais ou menos pairando na mesma categoria. Sim. Então, se nós queremos ver mudança, comecemos por nós. Por quê? Porque mesmo que os outros não mudem, se nós mudarmos, talvez na próxima encarnação nem aqui estejamos mais neste planeta. Isso a gente também vê nesse capítulo em que eles dizem que nós não passamos necessariamente por todas as fases do progresso até atingir como espíritos puros num só planeta. Sim. E que às vezes nós evoluímos de tal forma que vamos para outro. Ou então insistimos tanto no mal que não é que nós nos tornamos pessoas piores, mas o mundo progrediu, as pessoas que habitam ali progrediram, a gente não quis progredir, tudo certo, nos mandam para um outro planeta que esteja vibrando na mesma sintonia que a nossa, que geralmente são planetas primitivos, em que nós somos exilados, levados, porque, beleza, progredimos muito intelectualmente, temos uma inteligência, temos um conhecimento de onde a tecnologia consegue chegar e nós vamos conseguir ajudar aquele povo, aqueles espíritos que são ainda primitivos lá. E nós vamos sofrer com isso. Porque embora não lembremos, embora tenhamos o véu do esquecimento, nós vamos nos sentir assim, deslocados. Meio que assim, eu sei que eu poderia estar num lugar melhor, eu não sei explicar como, mas eu sinto que eu tô fora do lugar. E nós sabemos que aqui no planeta Terra somos nós os exilados, né? Ainda existem muitos exilados de capela que estão aqui no planeta Terra neste momento, né? Então, assim, e talvez alguns se sintam assim, meu Deus, onde é que eu tô, né? Eu tô tão revestida pelo véu do esquecimento que eu nem estranho muito, não, assim, o lugar que eu tô. Mas pode ter gente que estranhe, mas não nos enganemos, né? Muitos de nós ainda são os exilados de capela, alguns conseguiram ir se regenerando ao longo do tempo e talvez acompanhem esse progresso do nosso planeta, que ele está caminhando para isso, e quem não estiver na mesma sintonia, tchau, tchau. Mas talvez esses exilados, alguns de nós, não evoluíram o suficiente nesse tempo que nos foi dado e lá vamos nós, exilados novamente, entendeu? Isso pode acontecer. Então, vamos correr, que ainda dá tempo de fazer o nosso. Quando a gente muda, o mundo muda, porque nós projetamos uma luz que vai se irradiar cada vez mais. Às vezes a gente contagia pessoas a quererem fazer igual. O bem, ele é contagiante. E Deus, ele pega as coisas boas e multiplica. Então não tem, essa ação é muito pequena, isso que eu estou fazendo é muito pequeno, então é melhor não fazer nada. Claro que não. Nenhuma boa ação é pequena. Nada é tão pequeno que seja irrelevante e que seja melhor não fazer. Faça, porque Deus é o Deus da multiplicação. Ele vai lá, pega aquilo e transforma em algo que a gente nunca imaginou que aquela sementinha que a gente plantou daria. Então, bora, cada segundo que a gente respira, que a gente está vivo aqui, é uma oportunidade de fazer algo para contribuir com o bem comum, para fazer o bem e para melhorarmos a nossa situação. Então, que forma melhor da gente saber que a gente está ajudando os outros e se ajudando? É bom demais, né? É verdade. Você quer ver alguma pergunta aí? Sim, vamos lá. Foi mais um comentário de Vanessa, né? Melhor evoluir ou seremos banidos? É uma coisa bem reflexiva, né? Porque a gente está aqui também, acho que muitos estão aqui devido a uma oportunidade, né? A gente poderia estar num lugar pior, mas foi nos dada essa oportunidade de crescer aqui também. E, infelizmente, essa pode ser a última oportunidade para muitos, né? Porque, como a Terra está entrando em outra sintonia, essas pessoas, nós,
que não cumprimos com os nossos trabalhos, com o nosso caminho, podemos não ter de novo essa oportunidade na Terra, na próxima vez que viermos. Então é isso daí, de aproveitar o agora, que a gente tem que ser feito para já mesmo. O tempo está acabando. E o Roberto aqui, ele falou assim, ó, no Livro dos Espíritos é dito várias vezes que seríamos um planeta regenerado. Sim, né? É a ordem. Nós começamos como um mundo primitivo, depois mundo de provas e expiações, depois a gente vai para o de regeneração, depois a gente vai para o mundo feliz. Feliz? Isso. Depois celestes e divinos. São 5 categorias. E nós temos que entender bem, a gente não pode confundir achando que quando formos para um planeta de regeneração, isso significa que o bem vai reinar, né? Acabou o mal, uhul. Não. Às vezes a gente se ilude, por isso que a gente fica, como é que pode? A gente tá chegando perto, tem aí essa data estipulada assim, mais ou menos, que a gente também não pode pegar e achar que day one de 2057 foi, tudo mudou, a gente vai acordar e vai estar num lugar diferente. Não, né? Então, assim, não vamos tirar da nossa cabeça essa ideia de que planeta regenerado é um planeta feliz. Tem essa diferença. Quando for feliz, ainda assim, ainda existirá o mal, só que o bem se sobrepõe ao mal no planeta feliz. Num planeta de regeneração, eles estão ali, ó, lutando, pau a pau. Eles estão ali, ó, mas o mal ainda tá ali. Ele ainda está ali agindo, nós ainda estamos passando por vicissitudes, porque nós ainda temos um corpo muito materializado, então é normal que passemos por elas, mas as expiações começam a acabar. Esses grandes sofrimentos começam a acabar. Eles chamam assim como se fosse um momento de recuperação. Vamos imaginar que nós, durante esse período que ainda estamos, nós estamos no hospital. E ainda estamos ali sendo operados, sendo tratados, ainda sem saber muito bem o que vai acontecer. Quando formos para um planeta de regeneração, vai ser como se nós tivéssemos passado por essa fase, tipo assim, ufa, a cirurgia deu certo. Graças a Deus, sabe? O tratamento deu certo, mas agora vem a hora da recuperação. Então, a gente se imagina ali com aquela roupinha branca de hospital, o sorinho, e a gente está andando lentamente pelo hospital, começando a movimentar o corpo de novo, entendendo o que está acontecendo, né? Então, eles deixam claro pra gente que um planeta de regeneração, ele é um mundo transitório. É um período, assim, um meio termo entre provas de expiações e quando a gente for realmente para um mundo feliz, onde o bem vai se sobrepor ao mal. Mas olha só, eu anotei aqui que eles dizem também que as vicissitudes, elas só vão deixar de ser sentidas quando formos seres completamente desmaterializados. E quando é que nós nos tornamos seres completamente desmaterializados? Espíritos puros. E isso aí é só nos planetas divinos ou celestes. Então, mesmo no mundo feliz, ainda passaremos por algumas vicissitudes. E é muito legal, porque esse capítulo, que a gente depois também pode fazer o estudo, né? Ele vai falando de como seria, de fato, um planeta de regeneração com detalhes, vai falar dos mundos superiores, dos mundos felizes, e ele dá detalhes, gente, tão legais, é muito interessante. Mas a gente tem que entender, mesmo no planeta de regeneração, nós ainda seremos falíveis, e isso tá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda poderemos errar, ainda poderemos ali continuar criando novos débitos. Então não nos enganemos. A situação só vai melhorar. Tem uma frase aqui que eu acho que é muito importante a gente trazer, que eu achei assim, essa parte aqui é chocante, que ele fala que nos mundos regeneradores, isso aqui é Santo Agostinho falando, ele fala assim, que no mundo regenerador, todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a ele seguindo as suas leis. Gente, olha que coisa mais linda, sabe? Assim, num planeta de regeneração não tem quem duvide da existência de Deus. E ele fala, se manifestam a ele, procuram se elevar a ele, entrar em sintonia com ele. Então, isso não é melhora? Porque hoje a gente vê gente negando a todo custo e justificando suas maldades em que não acredita em nada, em que só se vive uma vez, né? Então, aqui não tem nada a ver com religião. É elevar o seu pensamento a Deus. Finalmente, se a gente vê aqui também mais nos capítulos atrás, que ele diz que, mesmo entre os povos primitivos,
eles têm um pouco ali de noção da existência de um ser divino. Deixa eu ver como é que eles colocam, se eu anotei aqui. Que essa parte é bem importante, porque às vezes a gente acha que isso tá em nós desde o início. Deixa eu ver aqui. Quer ir falando alguma coisa então, enquanto eu procuro aqui? É isso mesmo que você está falando, que não é religião, até porque a gente aprende que vai ter uma religião, se é que assim a gente pode chamar, universal, quando a gente estiver num estado mais feliz. Que não vai ter essa intolerância, todo mundo está numa sintonia semelhante e está em contato, com um contato maior com essa energia do Criador, com intenções melhores também. E isso aí tá um pouco próximo, um pouco mais próximo da gente. Achei. Nosso mundo. Ok, deixa eu contar. Ele fala assim, ó, entre os povos. Deixa eu ver de onde posso começar para não ficar sem nexo. Ó, nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções de justo e injusto. A força bruta é a sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, né? A tecnologia ainda não chegou lá. Dedicam a sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Então, mesmo entre eles, há essa vaga intuição de um ser supremo. E nós aqui vemos que quando atingirmos um patamar de mundo de regeneração, aí todos se manifestarão a Deus. Todos tentarão elevar o seu pensamento a Ele. Então, isso para mim, isso já me traz muita, muita, muita esperança, porque faz muita diferença, né? Mas vamos continuar a leitura para que a gente tá. Vamos. O tempo é curto. Então vamos já para a última parte. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos de expiação, que a variedade é infinita, mas que tem como uma característica comum de servir de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. E esses espíritos vão ter que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Vai ser um duplo e penoso trabalho que vai desenvolver ao mesmo tempo as qualidades do coração e as qualidades da inteligência. E é assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. E aqui ele revela que foi Santo Agostinho que realizou esse texto. Sim. Vai comentar nessa parte? Você pode comentar que qualquer coisa eu puxo um tópicozinho. Tem uma parte aqui da leitura que eu não sei se eu vou achar, mas em uma outra parte desse capítulo, eles também nos dizem o seguinte: nós ainda estamos num estágio que, para conhecer o que é luz, nós precisamos sentir o que é escuridão. Só assim nós conseguimos fazer essa diferença. Para saber o que é ser feliz, temos que passar por uns momentos de sofrimento. Para saber o que é saúde, temos que passar por uns momentos de doença. Então a gente tem que viver esses contrastes, né? Eles fazem parte ainda do nosso estágio evolutivo. E como está no finalzinho desse capítulo que você leu, ele diz assim que é um castigo proveitoso. Eu acho muito importante a gente perceber essa palavra proveitoso, ou seja, tem algo de bom a ser extraído desse castigo, né? Para um progresso do espírito. É um castigo não imposto por Deus, mas criado por nós, né? E que as sensações fazem parecer e se sentir como a de um castigo.
quando no fundo é uma forma de purificação. Então, assim, a gente não tem que ver como algo de um Deus punitivo, né? Que às vezes essa palavra castigo pode trazer essa ideia, e que não é. Então ele fala assim, que nós aqui no planeta Terra servirmos como os mundos expiatórios, que são o quê? Para receber exilados. Então, por isso que a gente está vendo que muitos de nós somos, sim, exilados. De Capela, seja de outros planetas também, né? Porque não necessariamente é todo mundo aqui de Capela, às vezes tem até de outros, como vamos saber. Sim. Mas o que eles estão dizendo aqui são exilados, por quê? Porque eles se rebelaram à lei de Deus. Muitas vezes desenvolvendo demais a asa intelectual, que ok, é importante, mas aí fica meio desequilibrado, né? Se a asa moral deixou a desejar, e muitas vezes acontece isso. Então são espíritos extremamente inteligentes, e às vezes a gente vê como que a inteligência ela pode ser usada para o mal, né? Se a pessoa não tem nenhum tipo de moral dentro dela, é assim que são esses cientistas que são contratados para criarem bombas, armas de todo tipo de destruição, hackers, né, para fazer o mal, enfim, são espíritos super inteligentes, mas que não têm ainda essa moral desenvolvida e não sentem esse peso na consciência, né, de estar agindo em prejuízo do outro. Então, quanto mais nós vermos que ainda existem espíritos assim por aqui, não é motivo para desânimo. É entender que eles estão no lugar correto, né? Aqui é o lugar para esse tipo de espírito, mas entender também que o tempo deles aqui está acabando. E o nosso? E o nosso? Que a gente perde muito tempo olhando para esses, se desanimando com esses e deixando de trabalhar o nosso progresso, de fazer o bem que nós podemos fazer. Não é porque o mal está aí fora que nós estamos vendo, porque o mal, hoje em dia, ele dá muitos telespectadores, né? Tipo assim, se for uma notícia falando bem, pouca gente vai assistir. Mas você bota nesses telejornais, a audiência tá lá em cima. Porque todo mundo gosta de ver coisa ruim. É impressionante isso. A gente ainda também um pouco pra gente perceber o quanto a gente tá meio primitivo, né? O negócio tá feio, que a gente ainda acha isso mais interessante do que ver o bem. Mas o bem existe, a gente não pode se enganar. Porque se a gente fica só vendo o que passa na televisão, parece que é tudo ruim. Mas é porque é o que dá audiência. Porém, existem sim muitas pessoas boas, muita coisa boa acontecendo, porque a gente tá caminhando para um planeta de regeneração. É natural que comece a mudar, que comece a ter cada vez mais atitudes positivas. O importante qual é o tipo de jornal que você está assistindo, que você está lendo, né? Qual programa que você está vendo? Porque a gente também tem que entender que todas essas coisas têm e trazem uma sintonia, é uma sintonia baixa. Então, assim, quer ficar com a sintonia baixa, vai assistir um jornal, vai ler uma notícia ruim, vai ver um programa pesado. Mas o que isso acrescenta na sua vida, né? Porque se a pessoa trabalha com isso, se ela precisa estar constantemente informada de todas as mudanças, ok, faz sentido. Agora, temos que saber diferenciar o que a gente precisa para continuar informado, né? E não ser totalmente alienado. Usar isso também, por exemplo, no nosso direito ao voto. Enfim, a gente tem que estar por dentro das coisas. Mas aí é muito tênue a diferença a partir do momento em que a gente começa a se alimentar dessas notícias, sabe? E aí vira um motivo de assunto para quando a gente estiver conversando com alguém, ao invés da gente contar, você viu o cara que foi resgatado lá no mar, que só se jogou? Não, você viu o acidente porque o cara bebeu e aí capotou e não sei o quê. E aí você tá espalhando coisa ruim, espalhando desânimo entre as pessoas, algo que não vai fazer nada de produtivo. Ou seja, o que tem de produtivo você ficar trazendo, espalhando essas notícias? E a gente tem que reparar se nós não estamos sendo divulgadores das sombras. Porque as sombras, às vezes, tem um ponto que deixa de ser algo informativo e se torna em algo depreciativo. As pessoas começam a se sentir mais depressivas, mais desestimuladas, mais desesperançosas, porque parece que tudo é ruim. Mas não, é a notícia boa que não está correndo. É porque não tem bocas suficientes aí para falar do bem, para mostrar o bem. E é isso que a gente tem que começar a tentar usar as nossas redes sociais, né? Para isso, para espalhar o bem, para espalhar as boas notícias, para trazer ânimo para as pessoas, para mostrar esse outro lado. Porque o lado ruim é fácil de ver. Desgraça é fácil de ver. Mas às vezes o lado bom tem que ter um esforço a mais. Porque às vezes ele está disfarçado de algo ruim.
E a gente tem que ter um esforço a mais para enxergar o lado bom. E sim, a gente às vezes tem esse negócio de, ai, é errado ficar divulgando a caridade que se faz, porque a pessoa quer ficar se mostrando. Não, vamos divulgar sim, porque assim incentiva outras pessoas. Incentiva outras pessoas a quererem fazer também. Se a intenção da pessoa ao fazer isso era de vaidade, de se mostrar, o problema é dela, né? Isso vai ter consequências para ela. Mas querendo ou não, essa exposição também acabou incentivando muita gente. Acabou emocionando muita gente, colocando pessoas em sintonias maravilhosas. Toda vez que a gente assiste sei lá, um Caldeirão do Hulk, que ele tá lá dando a casa novinha para quem não tinha onde morar, poxa, a gente se emociona, a gente chora, a gente vibra junto com aquela pessoa. Isso leva a nossa sintonia level hard, sabe? Quando a gente sente pelo outro, quando a gente se move e fala assim, poxa, essa pessoa tá passando por isso, deixa eu ajudar também. Ou caramba, essa pessoa ajudou, olha como foi legal, eu quero ajudar também. E é contagiante a vontade de fazer o bem. E nós um dia vamos entender que é fazer o bem que traz a verdadeira felicidade. Temos que parar de procurar felicidade no material. Tem muita gente que é podre de rica, mas é extremamente infeliz, está aí depressiva, procurando as drogas, né? Não vendo mais sentido nessa vida. E tem gente, família super simples, que tem ali o necessário, ou às vezes até passam por dificuldades, mas estão ali com um sorriso no rosto, vendo o lado bom da vida, vendo como é bom viver, porque viver vai além disso. E nós temos que confiar em Deus que Ele vai suprir as nossas necessidades, mas não de graça. Não é pedir e esperar, né? Não, a gente faz a nossa parte. A gente vai, trabalha, luta com o que tiver às nossas mãos, porque as circunstâncias mudam. Tem pessoas que não vão ter muito acesso à educação, então elas não vão conseguir hoje, para grandes empregos que talvez se exija, né, um preparo maior, uma educação maior, ok, não vão conseguir. Mas vão conseguir um emprego que vai prover o necessário, mais cedo ou mais tarde. Às vezes a demora para conseguir esse emprego vai ser o suficiente para alguns desistirem, mas não desistam, porque Deus não desampara ninguém. Então, um momento vai chegar, talvez seja de muito sacrifício, às vezes a pessoa vai sentir um pouco mais de fome num dia ou no outro, não vai comer bem, mas não desistam, não desanimem, porque Deus provê, e Ele provê mesmo. E se Ele não prover, se chegar a hora de morrer de fome, então é porque chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora de sair dessa prisão, porque o planeta Terra ainda é uma prisão. Chegou a nossa hora de evoluir. E o que vai contar? Foi como nós passamos por esse processo de dificuldade. Como nós reagimos a essas situações? Como nós lutamos para conseguir? Se não deu, não deu. Porque a gente tem que pensar que o máximo que pode acontecer é a nossa morte física. Nada pior do que isso pode nos acontecer. E nós não morremos, é o corpo que fica. Então, vamos aproveitar o que cada dia tiver para nos oferecer. Se é de dificuldade, então a gente está sendo provado. É como se, sabe aqueles avisos de câmeras, de sorria, você está sendo filmado? Nós estamos constantemente sendo filmados pelo alto. E aí, vamos ver ali, ó, como é que ela vai reagir a essa situação. Vamos ver aqui a força que ela vai ter. E sempre com ajuda. Tem auxílio lá do alto o tempo inteiro. Gente nos incentivando, nos fortalecendo, diminuindo inclusive a nossa fome, que poderia estar muito pior. Mas sempre tem esse auxílio. Nós que muitas vezes não estamos abertos para sentir, para perceber. Porque estamos tão fechados ali no nosso desânimo, no nosso sofrimento, na nossa raiva, no nosso rancor, que nós nos fechamos a perceber essa ajuda que nunca falta. Então, não estamos desamparados, ninguém tal Deus dará. A gente tem que entender que o planeta Terra ele como é um grande barco. E tem alguém dirigindo esse barco, na nau desse barco. E é Jesus. É o nosso governador espiritual do nosso planeta. Ele é co-criador do nosso planeta. Ele nos ama profundamente. É um espírito crístico que cuida de todos nós. E envia centenas de milhares de falanges de espíritos puros que vêm ao nosso auxílio também. Então, a gente não tá o Deus dará, não tá tudo de mal pior, nós não fomos esquecidos, nada disso. Nós estamos muito bem cuidados, diga-se de passagem. Nós é que às vezes não temos os olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir, para perceber o quanto somos amados e cuidados. E tudo o que o alto pede de nós é paciência.
paciência para esperar o tempo de Deus. Enquanto a gente estiver reclamando, querendo tudo para ontem, tudo para hoje, porque a minha necessidade é hoje, sem confiar que talvez se você tivesse esperado mais um pouco, teria chegado, teria suprido aquilo, você teria entendido, você teria recebido um conforto que faria tudo fazer sentido. Mas a gente não espera, a gente não confia, a gente se limita a essa vida material como se fosse isso aqui e acabou, e aí realmente é desesperador. Se a gente não pensar como espírito imortal, é desesperador. E aí não tem como acreditar num Deus bom, num Deus justo, num Pai que deixa os seus filhos desamparados. Não tem isso, pessoal. Nada do que a gente está passando é por acaso e a gente dá conta. Por mais pesado que esteja parecendo, a gente dá conta. Saber que nada dura para sempre. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Nessa vida, né? Então, vamos esperar, porque as coisas vão melhorar. Vão melhorar. E quando estiverem boas, é a hora da gente aproveitar. Vivenciar aquele momento, cada segundinho dele, para juntar energia, porque essa energia tem que ficar ali acumulada e guardada. Porque aí quando chegar um próximo momento ruim, a gente, opa, deixa eu usar essa minha energia aqui dos momentos bons. E são essas lembranças boas, de lembrar como foi, de lembrar como era, que vão nos fazer manter de pé durante essa aparente tempestade. Porque nós estamos num grande barco, como a gente falou. E às vezes vai estar uma tempestade tão forte, que esse barco parece que vai afundar. Entra água, chacoalha e parece que está um caos. Mas Jesus está nele, Jesus está no comando. Como é que esse barco vai afundar? Não, ele não afunda. E logo vem o sol, logo vem a calmaria. Essa passagem a gente tem no Evangelho e a gente tem que trazer isso para a vida. Somos nós naquele barco. O mundo, o barco é o nosso planeta e Jesus, ele está na direção. Então não temos o que temer. É verdade, Camila. Fico impressionado com suas analogias e os seus ensinamentos aí, bem esclarecedores. Não são meus, é tudo que está no Evangelho, na literatura espírita e inspiração do alto. Que quando começa, aí a gente é inspirado por eles. Não tem nada meu. Eu estou aqui aprendendo junto, escutando, falando, opa, que interessante isso, viu só? Graças a você a gente está escutando isso, então. Eu acho que já chegou a nossa hora. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Infelizmente a gente não tem tanto tempo, né? Porque é muita coisa interessante para falar que uma hora é bem curto. Mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui, Ju. Você disponibilizou seu tempo. Agradecer às pessoas que participaram, que interagiram com a gente. E fica à vontade aí se você quiser falar também, agradecer. Eu que quero agradecer demais a presença de cada um que esteve aqui, todo mundo que ficou aqui assistindo, prestando atenção, doou energia para que esse momento acontecesse, abriu espaço para que fosse ajudado pela espiritualidade amiga que se encontra ao lado de cada um. E agradecer a você, Aldo, agradecer a Ana Cláudia pela oportunidade de estar aqui, né, de estar servindo de alguma forma de um instrumento, mais ou menos, mais um instrumento, de poder também escutando, aprendendo, estudando. E todos nós estamos juntos, estamos todos no mesmo barco, não tem ninguém aqui melhor nem pior do que ninguém. Estamos só em momentos evolutivos diferentes, às vezes por escolhas diferentes, mas o que o outro não fez ainda, nós provavelmente já fizemos um dia, e o que nós ainda não fizemos, talvez ainda façamos. Então, sem julgamento, sem comparações, somos todos iguais. A gente só tem a acrescentar, somando, nós somos grandes. Juntos, somos mais fortes. E que cada vez possamos entender e vivenciar isso no nosso dia a dia. Olhar para o outro e amá-lo como amamos a nós mesmos. Do jeito que a gente quer o melhor para nós, queiramos o melhor para o outro. Porque é um vai e vem infinito. E que isso fique guardado nas nossas mentes e nos nossos corações. Agradecer mais uma vez a todos que estão aqui. E que Deus abençoe a todos. E que eu possa estar novamente aqui em breve. E vou ficar aguardando. Com certeza. A gente vai chamar você de novo. Muito obrigado mesmo, Camila. É uma honra você dar todos esses ensinamentos aqui para nós. A gente sabe que está no mesmo barco. Mas cada um tem uma coisa que pode contribuir. E agradecer a todas as mensagens aí carinhosas e o pessoal tá mandando aí pra gente. Infelizmente não estamos com muito tempo para ler. Vou fazer aqui a prece final pra gente encerrar, tá certo? Tá bom. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus.
Fique à vontade se quiser fechar os olhos para se concentrar melhor. Agradecer a essa oportunidade que nos foi dada de aprendermos um pouco sobre essas verdades. Agradecer a presença dos nossos irmãos que aqui estavam e nos esclareceram também com esses ensinamentos. Agradecer a Camila por expor também todos esses ensinamentos e que fiquemos nessa boa sintonia, que guardemos o que escutamos para que possamos ter atitudes condizentes com o que achamos que é a nossa verdade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, que assim seja. Muito obrigado, Camila, muito obrigado, pessoal. Até a próxima, domingo que vem tem mais um Evangelho Comentado. Fique com Deus, Camila. Obrigado pela participação, viu? Obrigada A a gente fala com vocês. você. Um grande beijo, sintam-se abraçados. Tchau, Um beijo, tchau. Camila. Tchau, abraço.